nós. É onde Deus, irmãos, Ele está abrindo os nossos olhos para que cada um de nós possamos ver qual é a vontade dEle para cada um de nós. E nós podemos ver aqui em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que Deus ele exorta o seu povo à obediência, a obedecer a sua palavra, a sua voz, a sua direção, os seus estatutos. E nessa noite, irmão, nós vamos ver 7 temas que diz aqui nessa palavra, meditando nele, para que nós possamos, de nós devemos estar agradecendo a Deus. É aonde nós devemos ter o nosso coração grato, porque Deus, irmãos, Ele tem separado cada um de nós para que Ele pudesse cuidar, para que Ele pudesse ser o nosso Deus, para que Ele pudesse ser o nosso Senhor, para que Ele pudesse ser o nosso Pai. Então foi para isso que Deus nos escolheu, irmãos. Mas Deus ele exorta o seu povo, para que o seu povo possa andar de acordo com os seus estatutos. Agora, por que, irmãos, Deus ele exorta o povo dele a obedecer? Porque se nós obedecer a Deus, se nós formos submissos à vontade de Deus, Deus ele sabe que cada um de nós vamos ser abençoados. Aleluia. Porque é através da nossa obediência que a mão de Deus vai se mover a nosso favor. É através da nossa submissão a Ele que nós vamos ser abençoados. Aí sim Ele vai realmente nos abençoar. Ele vai ter legalidade. Ele vai ter a nossa permissão. Ou seja, Deus ele vai ter a nossa resposta, que é a nossa obediência para poder nos abençoar. Amém? Irmãos, que eu separei aqui nessa palavra, para que eu e você pudéssemos ser abençoados por Deus, primeiramente é temer a Deus. É o primeiro alvo que eu e você temos que atingir, é o primeiro degrau que nós temos que subir, é temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus, irmãos, é um sentimento de respeito a Deus, é um sentimento de submissão a Deus. Não é o temer, de ter medo que diz aqui, que muitas das vezes nós conhecemos temer, mas é um temer de respeito a Deus, é um temer de submissão a Deus. Então esse é o primeiro degrau que eu e você temos que subir, ser pessoas tementes a Ele. Aleluia. De Deus para cada um de nós é andar nos seus caminhos. O que é, irmãos, andar nos caminhos de Deus? Como é que nós podemos andar? É quando nós damos ouvidos, irmãos, aos ensinamentos de Deus através dos nossos líderes, através dos nossos pastores. É quando a gente, irmãos, entende princípios corretos de Deus. Então, desse modo, nós vamos estar caminhando nos caminhos de Deus. Aleluia. Então, por isso que é amar a Deus. Esse é o terceiro degrau, é a terceira exortação, amar a Deus. Amar a Deus, irmãos, o que é amar a Deus? Amar a Deus é garantir, irmãos, o primeiro lugar na nossa vida que pertence a Deus. Se nós amamos a Deus, nós temos que garantir o primeiro lugar para Deus na nossa vida. Desse modo nós vamos estar dizendo para Deus que nós amamos a Ele, que Ele, irmãos, é o nosso tudo, é o nosso maior prazer, quando Ele tem o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Aleluia. Uma vez Jesus diz assim para o seu discípulo: olha, se vós me amas, guardareis os meus mandamentos. E quarta exortação para cada um de nós, irmãos, é guardar os seus mandamentos. Amém? Guardar os mandamentos de Deus é a quarta exortação, o quarto degrau que eu e você temos que subir. Porque, irmãos, guardar os mandamentos de Deus é o quarto degrau.
Porque guardar os mandamentos de Deus significa proteção para cada um de nós. É o mandamento de Deus que nos guarda, que nos protege. Amém? Por quê? Porque se eu e você guardamos os mandamentos de Deus, irmãos, pode crer que eu e você vamos estar protegidos. O diabo ele não vai ter legalidade para entrar na nossa vida. Nenhuma pessoa vai ter legalidade para falar de você. Por quê? Porque você está protegido. Que eu e você temos que guardar, na verdade andar. E a quinta exaltação de Deus para cada um de nós é guardar os seus estatutos. Amém? Irmãos, mandamentos é diferente de estatutos. Ou seja, nós vamos achar 5 coisas na palavra de Deus, que é o mandamento, estatuto, lei, e aí por diante. São 5, não estou memorizado aqui não, mas são 5. Mas o quinto aqui para nós, irmãos, é guardar os seus estatutos. O que é o estatuto? É as ordenanças de Deus para cada um de nós. O que Jesus ordenou para você? O que Deus tem ordenado para você? Porque os estatutos, irmãos, pode estar envolvido ali como ordenança, como lei, como algo prescrito, ou seja, preceitos de Deus para cada um de nós, ou uma determinação de Deus para mim e para você. Nós podemos ver que Jesus, irmãos, ele deixa uma ordenança para cada um dos seus discípulos. Qual é? Ele fala, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ou seja, isso é uma ordenança de Jesus que está incluída aqui no estatuto. O que Deus ele tem falado para cada um de nós? E nós temos que guardar como estatutos de Deus. Porque isso é agradável a Ele, irmão. Se nós obedecermos, se nós submetermos à vontade dEle, nós vamos ver que a nossa vida, irmãos, ela vai ser transformada de uma forma radical. E a sexta ordenança de Deus para cada um de nós está dizendo: circuncidar o nosso coração. Circuncidar. Nós vimos, irmãos, no Antigo Testamento que a circuncisão ela veio através de Abraão. E por que, irmãos? O que é circuncisão? O que é ser circuncidado? Circuncisão, irmãos, era a forma de uma pessoa se aliançar com Deus. Quando Deus fazia uma aliança ali com o homem, assim como ele fez com Abraão, na verdade o nome dele era Abrão, e quando ele fez a aliança com Deus se tornou Abrão, e a aliança era confirmada através desse ato chamado circuncisão. Ou seja, irmãos, vou tentar explicar aqui de uma forma interessante. A circuncisão, irmãos, que eles faziam ali, o homem, quando a criança, geralmente, quando ela nascia, com 8 dias, ela já podia ser circuncidada. Que era, irmãos, chegou a graça. Não precisou o homem fazer mais esse sinal de aliança com Deus. Mas sim, irmãos, ele trouxe como aliança circuncidar o nosso coração. Ou seja, de fato, nós fazemos uma aliança verdadeira com Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré. A partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e decido, irmãos, obedecer a Deus, eu estou circuncidando o meu coração a Deus. Eu estou fazendo uma aliança com Deus. Então, o sexto degrau é isso, é circuncidar. E a sétima exortação de Deus para cada um de nós, eu quero que você compreenda, que diz assim: não endureça a nossa cerviz. Amém? Como diz aqui na palavra, que nós não devemos ser pessoas de dura cerviz. Nós podemos ver, irmãos, que Deus ele fala assim para Moisés, quando Moisés estava lá com o povo, próximo ao monte ali, e o povo começava a murmurar contra Deus, o povo começava a murmurar contra Moisés, contra Arão, começava a falar muitas coisas. E o povo, irmãos, quando ouvia a voz de Deus, a palavra de Deus, eles não obedeciam. Aí Deus falou: olha, Moisés, esse povo
é um povo de dura cerviz, em outras palavras, é um povo teimoso, é um povo que é desobediente, é um povo que não respeita a presença de Deus. Então, irmãos, o sétimo degrau e a sétima exortação para cada um de nós é que nós não sejamos povos de dura cerviz. Diga para a pessoa que está do seu lado: não seja uma pessoa de dura cerviz. O que é agradável a Deus e nós não fazemos, estamos sendo pessoas de dura cerviz. Amém? Pessoas de dura cerviz, como foi aqui os pais, né, desse povo aqui que está ouvindo agora essa palavra aqui de Moisés. Eles não entraram na terra prometida, mas sim os filhos deles, porque cada um deles resolveram ser pessoas de coração circuncidado a Deus. Amém? Uma pessoa de dura cerviz, irmãos, é uma pessoa de coração duro, coração de pedra. Amém? É um povo que não está nem aí para a voz de Deus. Mostra para Deus que é tudo isso que você ouviu, as 7, que eu vou repetir aqui. O primeiro é temer a Deus, o segundo é andar em todos os seus caminhos, o terceiro é amar a Deus, o quarto é guardar os seus mandamentos, o quinto é guardar seus estatutos, o sexto, circuncidar o coração, e o sétimo, não endurecer a nossa cerviz. Amém?